Como resolver questões CESP, questões de certo ou errado, pessoal? Há uma grande dificuldade dos alunos em resolver essas questões porque eles não sabem muitas vezes como raciocinar segundo a lógica da questão. E as questões de certo ou errado são as questões mais difíceis de responder. Até porque você não tem, ao contrário de questão de múltipla escolha, como você fazer comparações. Tudo que você não tem parâmetro para você fazer essas comparações se torna mais difícil a questão. Há algumas premissas que você pode utilizar para você responder com mais precisão essa questão. Por exemplo, temos que pensar sempre na regra geral quando for responder as questões e só responder a exceção quando perguntarem a exceção. Só que a gente vê com muita frequência o aluno pensando sempre, na verdade, na exceção, ao invés de pensar na regra geral, que é o que tem que ser priorizado na hora de responder essas questões. Por exemplo, o concurso teve do TJDF há alguns anos atrás, aqui em Brasília, caiu uma questão assim: o vício de competência é passível de convalidação. Vício de competência é passível de convalidação. Estava correta a questão, essa é a regra geral. Só que teve muitos alunos que erraram a questão e disseram assim: Gustavo, mas tem aquela exceção que quando for competência exclusiva, competência em razão da matéria, não admite a convalidação. Eu falei, sim, você está certa. Mas o que a questão colocou para você? A questão ela foi para a exceção ou ela ficou na regra geral? Ficou na regra geral. O vício de competência é passível de convalidação. Estava correta a questão. Em concursos, você vai responder a exceção quando perguntarem a exceção. E cada vez que você passa a responder mais questões, você ganha cada vez mais habilidade em responder as questões. Você ganha habilidade, você ganha rapidez, ganha eficiência na sua pontuação. Então resolva muitas questões que você vai ganhar toda essa habilidade. Cuidado também em prova com a palavra pode, com a palavra cabe. Por quê? A palavra pode, a palavra cabe, se tiver alguma possibilidade que comporte aquela assertiva, a tendência é que a questão ela esteja correta. Por exemplo, se fala assim, pode haver pena de morte no Brasil? O que você responderia? Pode haver pena de morte no Brasil? Cabe pena de morte no Brasil? A palavra pode quer dizer, há alguma possibilidade da pena de morte no Brasil? Se há alguma possibilidade, é porque a palavra pode, nesse caso, deixa a questão como o item correto. A palavra pode, a palavra cabe, é uma palavra que gera certa confusão nas provas. Então, pode haver pena de morte no Brasil? Apesar da gente saber que isso não é a regra geral, tendo a palavra pode, a questão está correta, porque há alguma possibilidade disso vir a acontecer, mesmo que seja em caráter excepcional. Outro exemplo, não pode haver pena de morte no Brasil. Essa questão está errada. Por quê? Quando fala que não pode haver, sendo que há alguma possibilidade, algum cabimento, mesmo em caráter excepcional, deixa a questão agora errada, porque a palavra pode, a palavra cabe, ela tem ainda esse diferencial. Havendo algum cabimento, alguma possibilidade, tem que ser entendido sim que a questão estaria correta, certo? Então, faça bastante questões para você ganhar cada vez mais habilidade em responder itens de certo ou errado, que eu considero os mais difíceis em prova, já que não há uma comparação para você fazer e marcar a alternativa correta, igual acontece em outras questões.